Davi matou, Davi adulterou e Davi desobedeceu a Deus. Você sabia? As pessoas conhecem Davi, muitas das vezes, por ser um dos melhores reis de Israel, por ter matado o gigante. Mas você sabia que Davi também pecou muito contra Deus? Fique nesse vídeo e vamos aprender um pouquinho sobre a vida de Davi que muitos não conhecem, ok? Vamos junto neste vídeo? Segunda Samuel, capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 11 e verso 1, narra, conta ou discorre a história aonde Davi pecou contra Deus, aonde Davi transgrediu contra Deus. Dois atos de Davi no capítulo 11 de 2 Samuel, narrado, é falado. O primeiro ato, pecado de Davi, é chamado de adultério. E o segundo ato é chamado de assassinato ou morte, que Davi mandou matar. Davi adulterou. Davi também matou. 2 Samuel capítulo 11, 2 Samuel capítulo 11, verso 1, narra essa história dos dois atos, os dois pecados de Davi. Primeiro pecado, adultério. Segundo pecado, assassinato ou morte. A Bíblia diz que Davi está no terraço. E do terraço onde ele está, ele avista, ele vê uma mulher. E qual é essa mulher? Qual é o nome dela? A Bíblia chama essa mulher de Betseba ou Batseba. Davi manda chamar esta mulher, e quando ela vem até Davi, Davi peca contra Deus. Ela vem até Davi e Davi adultera, deita com ela. Então este ato é conhecido pela história que é contada de Davi sobre o adultério de Davi com Batseba. Ele adulterou com esta mulher. E além de ele adulterar com esta mulher, eu quero resumir um pouco essa história. Além de ele adulterar contra esta mulher, o marido de Betseba, ou Batseba, chamado Urias, o Eteu, este homem chamado Urias, o Eteu, que era marido de Betseba ou Batseba, Davi manda matar Urias, para que talvez não descobrisse o ato que Davi fez contra a sua esposa, porque Betseba era esposa de Urias. Então Davi manda matar Urias. Davi manda assassinar Urias. Estes dois atos desagradaram a Deus. Davi adultera com Betseba e Davi mata o marido de Betseba, que é Urias, o Eteu. Você sabia dessa história? Conhecia um pouco sobre essa narração ou essa passagem bíblica? Porque muitas das vezes a gente conhece Davi porque matou o gigante. Davi porque venceu muitas batalhas. Davi, o melhor rei de Israel. Mas as pessoas às vezes esquecem de conhecer a história de Davi por completo. Estude a história de Davi. A história de Davi começa ali em 1 Samuel, no capítulo, pode ir no capítulo 16, no capítulo 16, em diante ali de 1 Samuel, você vai conhecer a história de Davi, tá bom? Então Davi é conhecido como um bom rei, um ótimo rei. Para finalizar o assunto de hoje, que é sobre o pecado de Davi, a história de Davi que muitos não conhecem, não só pela história que Davi matou o gigante Golias, mas que Davi também desobedeceu, adulterou, assassinou. Como eu disse, irmão, o que eu estou falando aqui tem base bíblica, tem prova na palavra aqui, vai lá conferir depois. 1 Samuel, do capítulo 11 em diante. 1 Samuel, capítulo 11 em diante, narra a história de Davi. Leia 2 Samuel, 1 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônica. Leia a história de Davi por completo. Beleza? Para nós finalizar e concluir sobre Davi, que Davi não foi um rei conhecido, que Davi não foi somente um rei que matou o gigante Golias, mas Davi foi um rei que entristeceu muito a Deus, pecou contra Deus. Mas lembrando que Davi, sempre quando pecava ou quando errava contra Deus, o salmista Davi vai falar, os seus salmos, nos salmos de Davi, vai narrar que Davi tinha um coração quebrantado, um coração arrependido. Davi, quando pecava, ele se humilhava na presença de Deus, ele se jogava, ele pedia perdão para Deus de uma forma, um quebrantamento, uma humilhação, um arrependimento que tocava o coração de Deus.
que fazia com que Deus perdoasse os seus atos, os seus pecados. Lembrando, irmão, que nós não somos perfeitos, muitas das vezes falhamos, erramos, mas o que você está disposto a fazer depois do pecado? Como diz alguns aí por aí, como alguns dizem, né? Depois que o leite foi derramado, depois que o pecado foi consumado, feito, o que fazer? Qual é a ação, qual é a atitude? O arrependimento, a humilhação. Vamos se humilhar, vamos se arrepender e pedir perdão para Deus. E Senhor, nos perdoa, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor. Como Davi falou, não retire o teu espírito de mim, porque eu sou fraco, sou pecador, sou falho. Me perdoa. Sejamos como Davi. Eu contei sobre os atos de pecado de Davi, mas também estou falando sobre a atitude de Davi após ter pecado. Depois de pecar, vai continuar errando, vai continuar falhando? Não. Depois que o pecado foi consumado, depois que falhou, depois que errou, o passo a dar é se arrepender, é se humilhar, é se quebrantar e dizer: Senhor, perdoa, erramos, pecamos, falhamos, nos ajude a melhorar, nos ajude a suportar, a aguentar, firme para não falhar mais, para não cair mais. Era assim, Davi fazia isso. Davi tinha um coração arrependido, um coração quebrantado. Ele se humilhava, ele se quebrantava em jejum, em oração, pedindo perdão para Deus. Que possamos ser como Davi. Lembrando, irmãos, irmãs, ouvintes, que a única pessoa que pode perdoar os nossos pecados é Jesus, tá? Se não for através da cruz, se não for através do sangue, se não for através do sacrifício de Jesus, não tem como, tá? Não há perdão sem ser Jesus. De forma nenhuma a gente consegue ser perdoado se não for Cristo, se não for Jesus. A única pessoa que pode nos salvar, nos perdoar, nos ajudar e nos transformar é só Jesus. Sem Jesus não dá. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 15, ou versículo 3, ou versículo 5, ou versículo 7, leia lá. Sem mim, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então sem Jesus não dá, não tem como. É só através de Jesus, tá bom? Espero que você goste desse vídeo. Curta, compartilhe, comentem, me sigam, tá bom? Me ajude a alcançar o máximo de pessoas para Jesus. Bíblia para o Brasil, Bíblia para o mundo e Jesus para todos.